Muito bem, vamos lá. Gênesis 26, diz assim. A gente ainda não começou a escola dominical, então eu vou dar uma esticadinha. Vamos ler mais da Bíblia, amém? Tem 4 amém, aleluia. Amém? Fazer igual o pastor André daqui a pouco. Quantos incendiários tem aqui nessa manhã? Dá um sinal de glória aí. Quem está no fogo? Tem 3, 4. Oh Jesus, levanta mais. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Já tinha havido fome antes. Veio novamente. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Era a mulher dele. O que ele disse? É minha irmã. Pois ele temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens no lugar vão me matar por amor de Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaque acariciando a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a tua esposa. Como, pois, você disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que você nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter abusado da sua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem, a Isaque, ou a sua mulher, Rebeca, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que já o seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Aleluia. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiram dali, cavou ainda outro poço mais distante, e como por esse não contenderam, ele chamou de Reobote, e disse: porque agora
nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu a Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali o altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali outro poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e ficou comandante do exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois vocês me odeiam e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havendo tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles foram em paz. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhes notícia do poço que tinham cavado, lhe disse: achamos água. Até aqui. Eu não sei o quanto que você já conhecia esse texto, o quanto que você tinha já lido essa história, mas algo que o Senhor tem para nós passa por isso, para a gente entender um pouquinho que vivemos crise, sim, como eu dizia para os queridos. Eu tenho talvez a possibilidade, a oportunidade de ter acesso a algumas informações de outros países, e a gente vê crise em vários países. Olha para a América Latina, talvez o Brasil se destaca como o melhor país de toda uma região. Imagine os demais países, pelo que tem passado. Muitas das vezes o que é a mídia não é realidade. É importante nós nos situarmos, buscar, como dizem, a prova dos 9, né? Eu aprendi quando era criança, faz a prova dos 9. Se isso é isso mesmo, nós precisamos ter sempre isso, e buscar em Deus discernimento. Nós vivemos momentos difíceis, vida profissional, vida social, sentimental, política, econômica, social, de uma maneira assim, familiar e regional. Vivemos uma crise até espiritual. Parece que em meio a guerras, onde ninguém quer se associar a ninguém, e cada um quer tirar proveito e tirar vantagem para o seu dia de hoje. Amanhã é amanhã. Você tem passado por isso, Lagoinha? Você tem presenciado isso? Só eu que estou sentindo isso. E dentro dessa crise, vem ao meu coração que o Senhor nos usa na crise. As maiores oportunidades, primeira chave que eu quero deixar para você: as maiores oportunidades nascem nas crises. Porque é nas crises que nós somos levados a tomar escolhas, a ter decisão, a termos posicionamento. E nas crises tem, muitas vezes são muros. Quando tem muro, eu costumo ficar aqui: é um muro, é meu limite. Tem uma linha aqui, tem um cruzamento aqui, eu não, tá bom até aqui. Mas quando é igual o povo saindo do Egito, o faraó estava atrás, mas eles estavam mais confortáveis andando. A hora que eles viram que o exército vinha para pegar eles, eles aceleraram o passo, se moveram, se movimentaram. E a hora que chegou na frente, o que? O mar. E agora? Tenho que tomar decisão. É na crise que nós temos que nos posicionar e tomar decisão.
E essa decisão não pode ser uma decisão ao acaso, uma decisão da emoção, dos sentimentos. Essa decisão tem que ser nutrida, gerada no altar de adoração, no altar da oração. Várias fases, várias áreas da Bíblia a gente vê a importância de nós estarmos ligados no trono da graça. Fico lembrando de Jesus no barco. Jesus sabia qual era o propósito dele, amém, Aguinha? Ele veio para cá, ele sabia qual era o propósito dele. Então ele sabia inclusive qual tipo de morte ele iria morrer, amém? Então imagine ele no barco, dormindo. O mar quase derrubando o barquinho. Ele estava tranquilo, não estava? Por quê? Ele ia morrer no mar? Não, ele sabia qual era o fim dele, qual era o propósito dele. Não é agora. Tranquilo. Muitas das vezes nos preocupamos com o dia, com a situação, com uma contenda, que nós nos esquecemos que Deus já tem uma promessa, um propósito para mim e para a sua vida que é muito além, lá na frente. Mas eu estou desesperado com uma situação pequena de hoje. Deus já nos deu a promessa, Deus já nos deu a confirmação, já trouxe a paz como árbitro no meio do seu coração para uma decisão. E nós titubeamos e nos amedrontamos. Mas nas crises, não perca o seu sonho, que aquilo que Deus falou, Ele nutriu no seu coração, que ainda está no modelo de sonho, está na sua mente, está no seu coração, está orando. Como foi falado aqui na terça-feira, você não está compartilhando nas mídias sociais, porque é algo que você e Deus, você compartilha com as pessoas certas, que vão junto com você orar e nutrir, para que esse filho no tempo, ele venha a nascer, esse sonho venha a nascer. Um nenê dura 1, 2, 3 meses, já nasce não, ele tem um período, ciclo, 9 meses, tem fases. Muitas vezes a mãe está querendo, puxa, chega logo filho, chega logo filha, mas tem o tempo certo. Tem o tempo certo para ele chegar. Eu ia falar um pouquinho sobre as leis que estão aprovando e as situações que estamos vivendo nessa área de aborto, mas deixar para um outro momento. Outra área importante, nós nos posicionarmos e orarmos. Queridos, nunca foi tão importante o papel de posicionamento e de oração da igreja na nossa geração. Mas aqui notamos, quero deixar alguns versículos, algumas chaves para mim e para você nessa manhã, para que eu e você possamos adentrar. Versículo 1 diz aí, de Gênesis 26: sobrevindo a fome na terra, além da primeira. Já tinha vindo uma fome, já tinha tido uma experiência de destruição, e aí veio aqui novamente nova fome. Foi Isaque a Gerar, e ele avistou Abimeleque, o rei dos filisteus. Deus disse a ele: não desças ao Egito. Aonde que tinha comida naquele momento? Só no Egito. Todo lugar tinha escassez, dificuldade, crises. Não chovia, não tinha água, e sem você não tem água, você não tem como plantar. E se você não planta, você não tem alimento. Se não tem alimento, você morre de fome, perece. Simples assim. E como que eu vou plantar se eu não tem água? Aonde eu encontro sementes? Então eu preciso ir para onde? Vou para o Egito. Lá tem semente, lá tem alimento. E vem Deus e fala o quê? Não vá, o versículo 2. Não desças ao Egito. Estratégia, parece que é ilógico que Deus está falando para Isaque. Peraí, você ama meu pai, abençoa o meu pai, seria uma família frutífera, daria muitos filhos, e eu vou perecer. Se eu ficar aqui, eu vou perecer. Não tem como eu ir para outro lugar e ter fruto, ter sucesso, ter vitória, se não for no Egito. É ilógico o que Deus está falando para ele. Talvez áreas da sua vida que Deus está te dando o momento, a posse, o caminho, a orientação,
Talvez você não está atento e talvez esteja até murmurando. Na crise, queridos, não é momento de murmuração, é momento de oração e posicionamento. E lembrando que orar é orar com ação. Oração, repete comigo, orar mais ação. Tem pessoas que estão há 20 anos orando, mas não se posicionam. É importante estar orando os 20 anos, mas é importante se posicionar. Na crise, na dificuldade, na dúvida, siga as orientações do Senhor. Fique aí, eu vou te mostrar. Não desça ao Egito. Primeira chave que eu deixo para você. Vou deixar algumas nessa manhã. Versículo 3. Habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, teu pai. Uma coisa importante, como eu falei no domingo passado, há coisas antigas, é importante nós estarmos atentos ao novo, atentos ao que Deus está formando, o que está nascendo. Mas não é porque Deus quer me dar algo novo que eu preciso desperdiçar, jogar o velho para fora. Eu não vou ficar vivendo no passado, olhando, porque tem pessoas que só olham para trás, só vivem no passado. Parece que tem saudade, só vive no saudosismo. Medo talvez possa até virar uma estátua de sal, porque ela não quer abandonar o passado. É importante pegar as experiências do passado, guardá-las e experimentar o novo de Deus. Então hoje pela manhã estava vendo uma mensagem de um pastor, ele é neto de um grande homem de Deus na história. Não vou abrir o nome aqui, mas um grande homem de Deus na história. Fez um movimento gigantesco neste país e fora, na América do Sul. Uma igreja grande, rica, forte, mas que começou a perder a comunicação com as novas gerações. E ele se posicionou: nós vamos ajustar a comunicação e falar com a nova geração. Por que me chamou a atenção? Porque ele está falando algo sobre a igreja, aquele pintor de preto, e os irmãos estavam, as paredes de preta, estão num salão. Eu falei: Jesus, parece que não, já aconteceu comigo alguns anos atrás. Os irmãos estavam preocupados e a mensagem de Cristo, a palavra de Deus, a oração, a fé, o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, línguas, poder, cura, restauração, continuam o mesmo. O que muda é a maneira, a forma. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu falava esses dias ainda, veio ao meu coração, eu vou repetir aqui. Eu sou da época que tinha orelhão, que tinha ficha telefônica. Entreguei minha idade aqui, né, pastor? Olha só, faz tempo. Muitos não sabem o que é isso. Tipo, talvez o cartãozinho magnético para pôr no orelhão. Ou pelo menos o seguinte, na sua casa, um telefone com fio. Você faz a ligação. Isso aqui já entrega a idade também. Não era tecla, era assim. Eu mostrei para meus filhos, ele: nossa, pai, isso existiu? Não lembra disso não, né filhão? Mas queridos, hoje a gente pega um celular, está aqui. Você pega um celular, que muitas vezes é menos usado para telefone, mas para 200 outras coisas, e usa e liga. Qual era o objetivo no passado, 20 anos atrás? Ligar e falar com a pessoa. Qual é o objetivo de você ligar hoje no celular? Ligar e falar com a pessoa. Você tem o mesmo conceito, a mesma proposta, mas estratégias diferentes, ferramentas diferentes. Deus quer te dar o novo, mas não é para você abandonar os princípios, os fundamentos que Deus já nos deu, que Deus já semeou, já plantou. Precisamos estar atentos, obedientes à orientação e à palavra de Deus. Eu vou te abençoar, dar continuidade ao juramento que eu fiz a seu pai Abraão, Isaac. Eu prometi para ele, eu continuo no mesmo processo, nada mudou. Meus planos para você e para Abraão não mudaram. Planos de abençoar a sua descendência, onde você colocar os seus pés, as terras onde você estiver.
eu vou estar te abençoando. Onde você tem andado? Você tem tomado posse por fé? Deus prometeu, mas não chegou ainda. Parece que não desista, se posicione, obedeça a orientação do Senhor. Não murmure. Versículo 7. Versículo 7, outra chave vem ao nosso coração. Isaac faz uma meia mentira, na verdade, uma meia verdade. Quem chama meia verdade ou meia mentira, porque não era o correto, ele mentiu. Por medo. Rebeca era linda, formosa. Cadê minha Rebeca? Ela foi lá para o fundo, pastora. Para mim, ali é minha Rebeca. Foi para o fundo. Então, ele apareceu na frente dos filisteus. Falou assim: esse povo aqui é um povo guerreiro. Não tratam bem as mulheres, então elas não são nem belas. Porque homens, cuida bem. Mas vou cuidar bem para você mesmo. Não vai cuidar para os outros, vai cuidar para você. Não sei porque eu comentei isso, mas às vezes a esposa não trabalha no aspecto corporativo, porque ela trabalha tanto ou mais do que você em casa. Minha esposa trabalha muito mais do que eu. E o que ela tem de condições? A gente está dando uma condição para ela. Ela tem uma conta corrente, ela tem algo que você dá liberalidade para ela praticar. Irmãs, perdeu a chance de falar glória a Deus, hein? Olha lá. Isaac, nesse momento, o que ele fez? Ele falou assim: esse povo vai querer me matar para deixá-la viúva. E aí agora ela está viúva, está desimpedida, bonitona, e vão querer casar com ela. Qual é o Deus que Isaac servia para temer coisas assim? E o plano que Deus tinha para Abraão ia finalizar numa coisa tão medonha, tosca como essa? Nunca. Confie em Deus, meus irmãos. Não titubeie na sua fé. Isaac estava aqui quase que titubeando. E teve consequências gravíssimas essa decisão de Isaac, porque ele fez uma mentira. Eu não vou entrar no detalhe porque vai longe, mas se você adentrar e continuar lendo os textos na continuidade, capítulo 27 em diante de Gênesis, você vai ver que Rebeca quase que se emudece do relacionamento que ela tinha com Isaac, e viviam bem, em comunhão. Ela falou assim: o laço, o vínculo, o pilar da confiança, da credibilidade foi trincado. Porque homens, Deus nos chama para ser rei, profeta e sacerdote. Amém, aleluia. Rei. Não estou falando que mulheres não devem trabalhar e ter seu sustento e ajudar, não. Mas a responsabilidade primária é para nós, homens. Profeta, nós temos a responsabilidade, porque Deus fez isso, hein, meus irmãos? Não sou eu que estou falando, a Bíblia diz. Deus nos levanta para ser profeta de casa. Mas o meu vizinho lá tem ele fala de Deus, ele vai levar a palavra de Deus para mim. Filho, profetiza na sua casa, acorda às madrugadas, dobra o seu joelho, busca a Deus. Ele vai colocar a palavra no seu coração e você vai dar para a sua família, para a sua casa. O alimento Deus vai dar através de você, alimento espiritual. Profetiza. Seus filhos estarão mais confiantes, confortáveis, fundamentados na palavra. Por quê? Porque você está profetizando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai passar. Tudo pode acontecer e passar, mas a palavra de Deus é eterna, porque é a palavra de Deus. Deus quer te usar, homem, como profeta e também como sacerdote. Você vai diante de Deus: Pai,
Meu filho está passando por essa dificuldade, minha esposa, eu tenho passado por isso. Fala comigo, ajuda-nos. É fácil, responsa, né? A gente, homem, muitas vezes quer olhar só para aquele texto, que a mulher é a submissa ao homem. Não sei porque eu estou voltando para esse tema, mas assim, a mulher é a base para o homem desenvolver o ministério dele. Esposa, ore, jejue, para que você seja a base, fundamento do ministério do seu esposo. E vocês dois, sendo uma só carne, porque deixará o homem pai e mãe, Gênesis 1:24. Unir-se a sua esposa, serão uma só carne, e uma só carne caminhará de vitória em vitória, de glória em glória, para a honra e glória do Senhor. Em meio às crises, independente do que se pontua, do que te apresentam, você vai dizer assim: sou mais que vencedor em Cristo. Pega a mão do queridão, da queridona, ora, jejua junto, ore um pelo outro, família, filhos, e vai caminhando, e a noite vai se finalizando e vai virando o dia. Aqui especificamente é um alerta de fortalecimento familiar. Nas crises, fortaleça a prioridade de tempo para o seu cônjuge, para a sua família. Dê tempo para eles, ouça-os. Tenham um tempo de oração juntos. Tenham um tempo de leitura da palavra juntos. Culto familiar juntos, se possível. Tenho falado com alguns irmãos de abrirmos o culto de domingo à noite, às 18 horas. Tem 3, glória a Deus. Olha o pastor Campos, você viu, não? Então, vamos ficar só de manhã ainda, né? Então, temos falado sobre abrir os cultos de domingo às 18 horas. Amém. Agora, os irmãos são tão espontâneos. Mas muitas das vezes, durante a tarde e a noite, enquanto nós não estamos tendo reunião, o que você tem feito, filhos? Só futebol, só TV, só jogando tempo fora? Que tal ter um tempo dedicado à família, sem TV, sem nada? Ou brincando com os filhos, com a esposa? Ah, mas você brinca com a esposa? Ah, minha Rebeca acabou de chegar aqui, aleluia. Você brinca? Claro. Ué, por que eu tenho que valorizar só o tempo de namoro? As coisas só vão melhorando. Relacionamento familiar. Vigie, porque nas crises é tempo de você fortalecer o quê? Os seus pilares. Eu sou um ex-militar, do exército inclusive. Tinham planos estratégicos, dependendo do que acontecesse com o Brasil. Dependendo por onde o diabo te levantar, você está preparado? Ele pode se levantar na área financeira, ele pode se levantar na área do relacionamento, diante das diversas crises. Você está preparado? Qual o seu plano estratégico? Podem falar o que for de mim, da minha esposa para mim. Eu sei quem é minha esposa. Eu não vou cair no conto do vigário. Isso é uma expressão. Não vou cair no blá blá blá. Ah, mas disseram isso. Desculpa da franqueza, eu estou um pouco me lixando porque disseram. Eu sei em quem eu amo, eu sei em quem eu tenho crido. Vertical e horizontal. Creia no Senhor. Ah, mas não vai ter água aqui. Ah, não sei o que. Eu creio no Senhor. Ah, é no meio de um povo, vão matar sua esposa. Eu creio num Deus que Ele me guarda. Ele vai guardar a minha casa. Ele vela para cumprir a palavra dEle. Se Ele não me guardar, em vão vai ser as dezenas de guarda-costas, de sentinelas. Eu preciso estar guardado no Senhor, em meio às crises. Versículo 12 de Gênesis 26. Vou ler lá com os queridos. Semeou Isaac naquela terra. Qual terra? Egito. A terra que Deus orientou. Deus te plantou, Deus te mandou para esse lugar, para você ficar o quê? Reclamando que não tem água? Não, queridos, semeie. É por fé? É, mas semeie. Ah, mas não tem. É como aquele cântico, né? Não está chovendo, não tem água.
mas eu vou continuar, porque pela fé Deus vai mandar. E aí, em determinado momento que eles já estão plantando, estão orando, estão confiantes, eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Já é um sinal. Queridos, creiam, Deus é por vocês. Creiam no poder do Espírito Santo de Deus que habita em vocês, porque o Senhor te abençoará. Não aconteceu, isso é fé, irmãos. Ainda não tomou corpo, como diz em Hebreus 11, ainda não é real. Mas creia como se fosse, porque é palavra de Deus. Sabe, muitas vezes o que nos impede de tomar posse por fé, algo que contraria a fé. Fé é o ato de crer sem ver e não duvidar. Quando você espera ver para confiar, você começa a gerar dúvida. E como Satanás, o adversário das nossas almas, sabe, ele começa a enviar flechas de dúvidas. Assoprar. Ele assopra no seu ouvido. Ele envia uma notícia na mídia. Ele envia um zap. Ele envia um reels, um videozinho. Ele envia alguma coisa. Ele, mas aparece. Meu Deus, meu negócio, agora que não vai ter jeito mesmo. Aconteceu isso, agora que eu vou continuar desempregado. E você começa a perder a fé. E uma outra coisa tão importante quanto que em meio à crise você não pode perder, que é a confiança no Deus que te salvou, no Deus que continua te sustentando com a mão forte, dizendo: ei filho, eu sou o teu Deus, eu que velo por ti. Assim como a galinha cobre os seus pintainhos, os seus filhinhos, os seus filhotinhos, eu é que te guardo, eu que te cubro, eu que te sustento pela minha destra poderosa. Continua sendo Deus. A segunda coisa é o medo. Então você começa a ter dúvida, e que essa dúvida vem junto com uma coisa chamada medo. E no medo acontece um fenômeno que é a paralisação. Você tem medo, você paralisa, você não age, você não sai do lugar, você não atua, você não se posiciona, você não age. O medo, o medo que está por vir, medo da pandemia, medo e você, por fazer isso, você não investe. Empresários, a chave, fresquinha do céu. Busque no altar a direção, busque confirmação do Senhor, engata uma segunda e vai, porque Deus é contigo, filha. Em meio à pandemia, em meio às crises, várias pessoas se destacaram. Várias pessoas em meio, ficamos 2 anos no home office. O que você, desculpa a franqueza, pense, responda para você mesmo, o que você fez nesse período de home office? Quais estudos, quais cursos, quais situações? Tem tanto curso gratuito na web. Você se preparou, se especializou. Temos um exemplo aqui de Isaac, naquela terra, naquele momento. O próximo versículo 12, do 13, isso. Enriqueceu-se o homem e ele ficou próspero. Espera aí, vamos parar para pensar. Não tinha água, não tinha situação, tudo era contrário, mas ele investiu, ele semeou. Mas como que ele semeou? Ele foi estrategista, ele cavou poço, e poço, queridos, é um poço mesmo, um poço, buscando água, cavando lá no fundo para tentar achar água, e nada, cavava outro poço, e nada, cavava outro poço lá distante, e nada. E ele desistiu? Não. Ele virou um especialista em cavar poços. Não desista, não murmure, tenha fé, confie no Deus e se posicione, não desista. Eu escrevi 4 coisas aqui para a gente. Precisamos ser ousado, visionário,
sonhador e persistente. Tudo começa no sonho. Não perca o seu sonho que Deus já te deu. Deus não deu um sonho para você fazer parte. O Senhor vai me dar. Quando tiver 88 anos de idade, o Senhor vai me dar. Ele pode te dar lá. Mas se Ele já pôs no seu coração, Deus já enviou palavra. O que te impede de começar a tomar posicionamento hoje? O que te impede? Estão te ligando aí, filhos? Ligando para alguém. O que te impede de se posicionar hoje? Já pensou nisso, Lagoinha? Veio ao meu coração, eu falei de pandemia. Eu não preguei sobre isso, mas uma coisa é fato: Deus não promove, Deus não exalta, Deus não premia preguiçosos. Mas vai cair do céu. Não, eu vou esperar aqui. Meu pai trabalha até hoje, o Senhor disse. Ei, queridos, desde o início, Deus nos orientando a trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e descansou um dia. Porque nós queremos ser melhores que Ele. Isaac não titubeou. Ele e o povo dele, buscando cavar poços, até que ele começou a encontrar água, e plantou e semeou, enquanto todos estavam reclamando, murmurando, indo para o Egito para poder comer. Ele trabalhou, ele investiu e ele se especializou, e Deus abençoou. Deus abençoa quando eu faço o que é da minha parte. Eu faço da minha parte, eu estudo. Jovens, estudem, preparem-se. Vocês não estão fazendo cursos, escola, colégio, faculdade, apenas para ter um papel. Vocês estão se posicionando e recebendo conhecimento. Esse conhecimento, junto ao conhecimento da palavra de Deus, vai fazer de vocês uma bomba atômica. Deus quer levantar no meio de vocês engenheiros, líderes dessa nação, presidentes, governadores, donos de empresas. Não para ter posses, não para ter dinheiro, mas para serem pessoas que podem semear justiça. Lembra do que lemos no texto da oferta? Você vai ter para abençoar, ter para semear em outras vidas, em outras famílias, em reinos, em ministérios. Deus abençoou ele. Último, versículo 14, Cauê. Algumas fases da Bíblia nós temos quantidade de multiplicação, mas aqui nós vemos Deus abençoando. Acho que é o 13. Vemos Deus abençoando, enriqueceu e prosperou, ficou riquíssimo. Aí é o 14. Então ele possuiu ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E o 15, não está aqui, mas nesses versículos fala que Deus deu a ele 100 vezes, 100 por 1, 100 por 1. Você entende o que é isso, Lagoinha? 100 por 1. Ele fez uma semente, nasceu 100. Você investiu 100 reais e recebeu 100 vezes mais. Você deu um abraço no irmão, porque a gente só olha o aspecto financeiro. Você orou por um irmão e 100 pessoas orando por você. Você glorificou, acordou de madrugada para abençoar a vida de alguém, lembrou de alguém. Deus vai levantar 100 pessoas para orar por você, porque é 100 por 1. É a palavra de Deus. Deus está te abençoando. Aspecto financeiro, a fé, aspecto emocional e também no espiritual. Cobertura, para que você continue indo mais firme, que você seja cada vez mais fortalecido e marche. Não pare, não hesite, não titubeie, marche na vontade, no caminho, na direção do Pai. Não hesite, não titubeie. Ninguém consegue receber 100 por 1, 100 vezes por 1, se não semear.
pastor, eu queria tanto isso. O que você tem semeado? Se eu não estudo, eu queria tanto ser aprovado na escola, mas eu não quero saber estudar, fazer lição. É semente, filhos. Eu quero 10% desse bairro tomado. 90 mil pessoas moram nesse bairro, eu quero 9 mil. Deus vai preparar o lugar, eu já estou olhando os lugares, amém? Ei, a fé é você visualizar o que você está, o plano que Deus deu. Eu já fui ver um lugar, uma irmã mostrou um lugar, pastor, tem 15 mil metros. Oh Senhor Jesus, pela fé, eu creio. Pastor, isso é coisa de louco, é irresponsabilidade. Não, irmão, eu estou gerando em fé, eu estou orando para provar para Deus que eu não vou esperar acontecer. A diferença é que eu nasci acontecer. Se Deus, eu já estou preparando. O Senhor está aqui, esse lugar, eu estou orando. Senhor, ajuda-nos. Já vou levantar para os obreiros, para os pastores. Vamos orar nesse propósito. Esta região é a zona leste de São Paulo. Pessoas perecendo, pessoas passando por dificuldades. Ei, eu não quero ficar só preso aqui nessas paredes. Cada um é uma igreja. Você vai mudar a história de famílias, história de gerações. Mas meu avô era assim, meu pai era assim, eu estou sendo assim. Mas não vai acontecer mais isso. Deus vai te tirar das trevas para o reino da luz, da dificuldade para o bem, da falta, da escassez para a sobra, para a fartura. Deus faz isso através de você. Ele quer fazer isso através de você. Eu tomei a liberdade de pegar alguns exemplos da nossa realidade. Ray Kroc foi um homem que, com 52 anos de idade, passaram por uma história difícil de vida. 52 anos de idade, onde nos nossos dias talvez a gente fale assim: já está velho, nada mais vai ter chance ali. Ele foi visitar um restaurante, porque o restaurante era um restaurante pequeno, bem pequeno, e que as pessoas gostavam do lanche. Ele foi, visitou esse restaurante, gostou, analisou, desenhou a estratégia, montou. Isso funciona bem, isso bacana, o produto, o lanche, o que poderia ser melhorado. E ele teve uma visão de expansão. Em meio à dificuldade de vida que eles viviam, ele teve uma visão de expansão. Para resumir a história, hoje é uma guerra. Quem é mais conhecido no mundo? Se Coca-Cola ou McDonald's? Foi a pessoa que trouxe o Mzinho amarelo, que é igual em qualquer lugar do mundo. Eu já viajei em vários lugares. Aquele lanche, aquele formato, aquele modelo é igual. Ele teve essa visão de expansão. Expandiu, o mundo inteiro consome aquele lanche. Pastor, mas foi um acaso? Talvez foi sorte dele. Peguei um outro, coincidentemente também com 52 anos de idade. Depois eu falo o nome dele, Henry. Não tinha nada. Primeiro produto da empresa que ele fez, farinha láctea, porque as crianças precisavam de um complemento alimentar. Hoje uma multinacional gigantesca, forte, trocentos produtos. Estou fazendo merchan de muitas hoje, hein? Nestlé, Henry Nestlé. Com 52 anos começou a empresa dele, irmãos. Visão. É possível, eu vou chegar lá. Pastor, mas ainda assim pode ser que seja. Vou dar mais um, tem vários, queridos, tem vários. Mas vou dar para finalizar, que o tempo já foi. Esse é fácil. Senhor Sanders, Harland Sanders, com 62 anos de idade, vivendo na roça, na fazenda, decidiu por bem pegar os franguinhos fritos que ele fazia com a sua família. Falou assim: puxa, outros precisam experimentar isso. Visão. Mas imagina, tá bom para mim, é só eu aqui para mim, para minha casa. Não, queridos, é bom para mim, pode ser bom para ele, pode ser bom para você. Eu vou apresentar, vou mostrar
com 62 anos de idade, abriu a empresa. Hoje vocês conhecem como KFC. No mundo inteiro tem o franguinho frito gostoso, quentinho. Nasceu dele, que não quis guardar para si, mas investir e abençoar, e outras vidas foram abençoadas. O que Deus tem para você, será? Ei, queridos, Isaac, independente da situação que estava, independente do cenário, não tem água, não tem como plantar. Ei, eu confio no meu Senhor. Eu vou plantar, eu vou lutar, eu vou abrir poços, eu vou continuar abrindo poços, independente da crise. Eu falei sobre você proteger os seus ouvidos das dúvidas, do medo. Proteja o seu coração. O que provém do nosso coração? O que a Bíblia fala? É do coração que provém o que, irmãos? Quem me ajuda, Lagoinha? É do coração que provém coisas boas ou coisas ruins? Coração do homem. O coração é enganoso. Isso, Lagoinha. Vocês vão pregar comigo, gente. Nada mudou. O coração do homem é enganoso. Então, se eu for confiar no meu coração, eu vou tomar decisões com base no engano. Não é por emoção, é por confiança na palavra de Deus. É fé, é relacionamento com Deus. E eu começo a colocar isso em prática. Proteja seu coração. Mas aquilo é tão bom. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, e você acaba sendo moldado. E o coração é enganoso. Você não buscou orar, você não buscou jejuar, você não buscou confirmação em Deus, e vai tomando decisão, e depois fala assim: mas puxa, eu não sou servo de Deus, eu não sou temente a Deus, eu sou ofertante, como dizia aquela igreja lá, ofertante, dizimista e catador de latinha, lembrei agora. Faço tudo isso, estou aqui na bancarrota. Queridos, a decisão é nossa, o posicionamento é nosso, que ele nasce no trono da graça, não nasce no meu coração. O posicionamento nasce no tempo de joelho no chão, tempo de jejum, tempo de leitura da palavra, comunhão com a família, comunhão com irmãos, mas irmãos que querem e ousam sonhar como você sonha. Não abra o seu coração para qualquer um. Vigie. Versículo 7. Não, versículo 7 não. Ainda, quando você teme a Deus, dando continuidade aqui, não marquei o versículo, você não tem medo daquilo que vem te afrontar. Isaac, começando a ser próspero, vem os filisteus, o povo que expeliu ele do meio deles. Aí ele pergunta: vocês me expulsaram, vocês não gostam de mim, o que vocês estão vindo fazer aqui comigo? Vai vir pessoas para te buscar, para tentar, mas me explica aí a situação, o que está acontecendo contigo? É Deus. Mostra o caminho da cruz. Cuidado para você não abrir o plano que Deus deu para você, a estratégia que Deus deu para você. Aonde? No altar. Eu costumo dizer: remédio tem quantidade. Eu tenho uma enfermidade, eu tomo por 5 dias um remédio. Tem pessoas que tem que tomar por 8 dias, outro talvez um mês. Agora, se eu e os outros 2 tomarmos o mesmo remédio por 6 meses, o remédio que era bom começa a fazer mal. Então Deus tem uma medida. Falamos de medida, né, pastor, já nessa manhã? Encher as taças. Deus tem uma medida para cada um. Olhe para você e para o Senhor. Mas o irmãozinho lá, ele tem aquilo outro. Deus tem um propósito, um caminho, uma função, uma estratégia para ele, que é diferente da sua. Talvez se você olhar para o Senhor e correr, a sua é muito mais além do que você imagina. E aí você vai deixar de comparar, porque você vai olhar para o Senhor. Porque os ímpios vão ficar comparando sempre com você. Ímpios
Eles não querem saber de Deus. Então você vai fazer o quê? Vai vir um ímpio falar contigo e você fala assim: filho, Deus tem sido bom comigo. Mas sabe onde eu aprendi isso? Na cruz. Não sou eu, é Cristo em mim. É que o Espírito Santo de Deus vem em mim. Quer conhecer? Tem um presente para você, vem cá. Vamos conhecer a Jesus. Leve ele a conhecer Jesus. Que isso é o caminho. Não é falar, mas eu fiz isso, faz isso que vai dar certo. Não, filho. Costumo dizer aqui na igreja, alguns que estão mais próximos de mim sabem: pastor, que ministério seria para mim? Filho, que Deus tem colocado no seu coração. A gente não coloca a atividade na pessoa, é a pessoa na atividade. É o que tem no seu coração. Deus vai dar conforme o tamanho da sua fé, do seu coração e da sua vontade. Tem pessoas que têm vontade, querem fazer, mas são limitadas. Não porque elas são limitadas, elas se limitam. Eu vou fazer por 3 meses, já deu, fiz minha parte. Quando ela está, é igual o filho, quando está perto de nascer, ela fala assim: não quero mais. Mas está para nascer, está chegando a sua hora, chegando o momento de você ser abençoado com o nascimento do que você tanto esperou. Você joga, para de cavar o poço, talvez mais algumas pazinhas, e essa é a água. Você para de cavar, você desiste. Não busque novidades na fé. Vivemos dias de muitas novidades na fé. Faz isso, dá 3 pulinhos, vira para cá, faz assim. Queridos, Bíblia. Igreja Batista Lagoinha, São Paulo, em Carrão. Palavra de Deus, Bíblia. Espírito Santo de Deus e Bíblia. Semana passada nós fizemos prova, não, querida? Semana passada? Bênção, os queridos fizeram prova do carisma, primeiro nível do carisma. Carisma é o nome da nossa faculdade. Pessoas sedentas por conhecer mais de Deus. A Bíblia fala: errais, não conhecendo as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Precisamos das duas coisas. Isaac abriu ainda novos poços. Versículo 18: e tornou Isaac a abrir poços, e se cavaram nos dias de Abraão de seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ouça, Lagoinha, olha aqui para mim. Tem possivelmente áreas da sua vida o Senhor limpou, preparou, cuidou, por alguma decisão que nunca é dele, é nossa. Nós afastamos, ou nós nos moldamos diferente e deixamos essa taça, esse poço ser cheio de lixo, cheio de sujeira. Vigiem, porque é importante você fazer o quê? Tirar fora todo esse lixo, todo esse entulho. Tem pessoas que vêm carregando entulho. Não foi você que pôs, colocaram em você e você aceitou. E você está carregando entulho. Esses poços aqui, na época de Abraão, foram abertos. Os filisteus falaram assim: não, eles não vão ser prósperos, ele não vai ter jeito. Entope o poço, joga a terra, joga a sujeira, deixa entupido lá, pisa em cima, para que ele não tenha chance de abrir de novo. O que Isaac fez? Voltou nos mesmos poços, abriu, limpou, consertou, para que o Senhor pudesse estar enchendo. A importância de você voltar e ter consertos externos e internos. Quantas pessoas com dificuldade de liberar perdão, de liberar conserto, porque tem muitas vezes dentro áreas que ela mesma não se perdoou. Na crise, você precisa se preparar, se posicionar, ser ousado, preparar o terreno, porque Deus vai te abençoar, Ele vai encher, mas Ele vai encher se você estiver sedento por Ele, com o seu terreno limpo, preparado, e vai ser uma bênção.
Não abandone os marcos antigos que Deus te deu. Volte a eles. Princípios da palavra, fundamentos. Deus não mudou. Deus continua curando. Deus continua salvando. Ele continua te levantando para ser homens e mulheres valorosos, tementes a Ele, mas que são ousados. Deus valoriza homens e mulheres ousados, que não param à toa. Posso pedir para você ficar de pé um pouquinho? Versículo 24 diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenha medo. Não tenha medo. Põe a mão no seu coração e fale para o seu interior. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus está colocando uma área na sua vida. De novo, eu não sei se é financeira, se é profissional, se é emocional, se é na sua família, se é área de relacionamento, mas a palavra diz: não tenha medo, porque eu sou contigo. Ah, mas é a crise, eu sou contigo. Ah, as dificuldades, eu sou contigo. Eu vou te abençoar e vou multiplicar a sua geração, a sua descendência. Aonde você colocar seus pés, Ele está falando que Ele vai te usar para do aspecto multiplicativo. Ele já enviou Jesus para morrer e levar o castigo que estava destinado a nós. Entregue as dificuldades, as inquietudes nas mãos do Senhor. Prosperidade financeira, profissional, buscamos tanto isso, mas eu quero dizer para você que isso não é suficiente. Eu conheço tantos homens, tantas mulheres, exímios profissionais, muito bem posicionados em termos de status, de poder e também financeiramente, mas com tanta sede de uma paz interior, tanta sede de algo que acalente a sua alma. É importante caminharmos na obra e na presença de Deus, lado a lado trabalhando, mas também lado a lado com o Senhor. Orai sem cessar, tenha intimidade com o Deus da sua salvação. Eu não sei quanto tempo você tem dedicado. Por anos eu priorizei a minha vida profissional, erroneamente. Muitos me perguntam: pastor, mas você é um executivo de uma multinacional, você continua, e como você consegue? E por que você decidiu isso? Na verdade, eu pedi perdão ao Senhor, porque por muito tempo eu priorizei em segundo lugar a Deus. Eu ia na igreja, eu estava na igreja, eu era líder de várias áreas, mas não era do meu coração. Eu tinha mais tempo dedicado para o trabalho, mais tempo dedicado para os planos, para a estratégia do mundo, e eu não tinha a mesma intensidade para a estratégia do céu. Querido, eu estou falando de mim. Vocês são melhores que eu, tenho certeza disso. Até um dia que o Senhor tocou o meu coração, falou: filho, inútil vai ser você trabalhar dia e noite. Vai chegar um momento que vai ser penoso para você. Ei, é importante trabalhar, mas é importante ter intimidade comigo, porque você é meu amado, e ao meu amado eu dou até quando você dorme, porque você é meu filho, e o pai dá o melhor para o filho.
Ei, eu quero te abençoar, multiplicar a sua sementeira, a sua semente. Mas tenha relacionamento comigo, venha me conhecer, não apenas de ler um texto, não apenas talvez de uma reunião, 2 por mês. Venha me conhecer de caminhar comigo, andar comigo, dia, manhã, tarde, noite. Eu quero ter relacionamento contigo toda a viração do dia, todo dia, em todo tempo eu quero ter intimidade contigo. Feche os seus olhos agora nessa manhã. Põe a mão no seu coração. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, eu não sei como você entrou. Oh Pai. Mas eu quero te dizer algo do trono de Deus. Ele te ama. Ele quer tirar a sombra de dúvida. Ele quer tirar a sombra da teimosia, a sombra da murmuração. Ele quer tirar a sombra do medo, e te encher de amor, porque o amor lança fora todo medo. O perfeito amor, o amor de Deus é derramado no seu coração, e você não vai temer, e você vai começar a mergulhar na palavra e na intimidade. Espírito Santo de Deus, você que está de olho fechado, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração num sinal de entrega, de prostração. Eu queria te convidar a orar. Repete essa oração comigo nessa manhã. Senhor Jesus, assim como Isaac, que confiou em Ti, ó Deus, eu confio nessa hora. Muda a minha história. Escreve, Senhor, a minha vida conforme o Teu querer. Livra-me, se possível for, de mim mesmo, do meu coração, mas a Tua vontade seja feita aqui na terra, como ela já é feita no céu. Eu não quero Te conhecer, fale bem forte, eu não quero Te conhecer de ouvir falar, mas eu quero Te conhecer, de caminhar contigo, de Te chamar de Pai. Eis-me aqui, Senhor, eu me entrego a Ti, eu me converto a Ti, e eu me prostro a Ti. Perdoa os meus pecados, salva-me, e me faz um novo homem, uma nova mulher. Paizinho amado, Seu Filho Jesus se distanciou. Paizinho amado, Seu Filho Jesus, de olhos fechados, Lagoinha, continue de olhos fechados. Pai, Jesus na cruz se distanciou de Deus. Ele sempre chamou de Pai. Ele chamou Deus, meu, porque me desamparaste. Ele se afastou naquele momento, para que agora eu e meus irmãos pudéssemos estar unidos e chamar de Pai, ó Deus. Tantos e tantas agora, Pai, de olhos fechados, talvez fizeram essa oração pela primeira vez. Eu não sei se online ou aqui presencial. Espírito Santo, visita os corações. Você de olho fechado, se você fez essa oração pela primeira vez, com uma confissão, com uma entrega, se você crê que o Senhor pode mudar a sua história e vai fazer um novo começo, marcando hoje esse novo semestre, mesmo em meio à crise, Deus vai mudar a sua história. Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. Se você está crendo nisso, você fez essa oração comigo nesta manhã, como você há muito tempo não fazia, levante a sua mão bem alto em direção ao Senhor. Levante a sua mão para o Senhor, de olhos fechados, em sinal de que, Senhor, esta foi a minha oração de entrega, de sacrifício.